Boa noite. Hoje voltamos a falar sobre a pandemia. Há pouco mais de um ano, em novembro de 2019, o Covid fazia sua primeira vítima, na cidade chinesa de Wuhan. Desde então, ele se espalhou pelo mundo, mudando completamente a forma em que vivemos nossas vidas, e se tornando o assunto mais comentado. Dependendo do nicho social em que a gente se encontra e dos grupos que nós participamos, a gente se torna mais suscetível a acreditar ou deixar de acreditar nas mais diversas fake news. Infelizmente, em alguns países, essa discussão ganhou um teor político. É o caso do Brasil, em que pautas como a utilização ou não de máscaras ou abertura e fechamento de estabelecimentos comerciais se tornaram discussões entre esquerda, direita e até mesmo discursos partidários e defensores de políticos. É o caso, por exemplo, da hidroxicloroquina, que em testes iniciais se mostrava bastante eficaz no combate contra o vírus, mas que em estudos um pouco mais aprofundados foi descartado, pois foi constatado que ela não tinha a ação desejada. Outro caso que também ocorreu, este sem nenhuma comprovação, sem nenhum embasamento, era o de você inalar álcool em gel e o mesmo purificar o seu pulmão, livrando assim do vírus. Atualmente, as atenções se voltam para os testes das vacinas contra o Covid. Para alguns, vistos como teorias de conspiração e para outros, vistos como uma salvação milagrosa. A gente sabe que existem muitas dúvidas e é por isso que nós decidimos responder algumas dúvidas. Oi, Edu, a minha dúvida é: já existe uma vacina para o Covid? Até o momento, a gente não tem uma vacina contra o corona com eficácia comprovada cientificamente. A gente está começando a se provar, mas elas ainda não estão aprovadas para utilização em seres humanos. Existe uma crescente resistência da população a uma possibilidade de elas serem vacinadas. Em agosto, de acordo com uma pesquisa do Datafolha, 9% dos brasileiros não gostaria de se vacinar. Esse medo pode ser uma preocupação para os pesquisadores. Boa parte da cura de doenças se dá ao nosso sistema imunológico, certo? Nosso sistema imunológico ele consegue lutar contra o vírus e nos deixar saudável. O que acontece é que existe uma coisa chamada efeito placebo, em que a gente acreditar na eficácia de um remédio faz com que o nosso organismo lute melhor ou se limpe melhor daquela questão. Olá, Eduardo, tudo bem? A minha pergunta é: se eu ficar doente, eu posso só tomar a cloroquina? Então, para que tomar a vacina? A cloroquina não possui eficácia comprovada, mas ela possui sim efeitos colaterais comprovadíssimos. Então, vamos ficar de olho. Olá, Edu, tudo bem? Então, eu quero saber de você se essa vacina vai alterar o nosso DNA. Obrigada. A vacina não tem o poder de alterar o nosso DNA. O que ela vai fazer é trazer uma espécie de receita para o nosso organismo lutar melhor e mais efetivamente contra o vírus. Então, basicamente, ela vai preparar e fortalecer o nosso sistema imunológico e não alterar o nosso DNA. Isso não. Olá, tudo bem? A minha pergunta para você hoje é: a vacina causa suicídio? Não se tem nenhuma comprovação, nenhum resultado, nenhuma indicação em nenhum dos testes laboratoriais realizados até o momento de que a vacina causa suicídio. Porém, caso você tenha alguma intenção de atentar contra a sua própria vida, a gente recomenda contratar o CVV através do número telefônico 188. Oi, Eduardo. A vacina chinesa é a única em desenvolvimento? Não, nós atualmente temos diversas vacinas em desenvolvimento. Para que uma vacina seja liberada para o público final, ela precisa passar em 3 fases. Atualmente, de acordo com o último relatório da ONU, divulgado agora em novembro desse ano, nós temos 11 vacinas na terceira etapa, ou seja, 11 vacinas que estão já na terceira etapa de teste, quase sendo aprovadas para utilização em humanos. Oi, Eduardo. Eu vou ser obrigada a tomar a vacina do Dória? Então, a legislação brasileira ela deixa a cargo do governo federal a decisão da obrigatoriedade ou não de se tomar uma vacina. Em relação ao Covid-19, foi sancionada uma lei emergencial, agora mesmo em 2020, que aponta algumas ações que podem ser obrigatórias ao cidadão durante o combate à pandemia, inclusive uma previsão da vacina. Então, caso venha a ter uma vacina, é possível sim que ela seja obrigatória, isso para conter o avanço do vírus e melhorar as condições de vida de toda a população referente ao vírus. Claro, só quando ela for aprovada, né?
Fala, Edu, beleza? Me diz uma coisa, tem alguma possibilidade nessa vacina de ter algum tipo de microchip ou algo do gênero? A vacina vai ter somente os componentes necessários para ajudar o nosso sistema imunológico a combater o vírus. Ponto. Só isso, não temos nenhuma informação de que existe um microchip junto com a vacina. O Covid é um vírus para o qual ainda não foi identificada uma cura. Em geral, os medicamentos ministrados são medidas auxiliares que ajudam o nosso corpo a combater. Então, basicamente, não tem um remédio que cure, mas a gente consegue tratar efeitos adversos, como febre, dores e etc. Edu, a minha dúvida é se maconha cura o Covid. O cannabis, ele atualmente é utilizado como terapia para alguns problemas respiratórios. Então, se você pensar, é possível que ele seja aí no futuro comprovado como uma forma de ajudar no tratamento. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação. Dentro da psicologia, a gente consegue encontrar ferramentas que nos ajudam a enxergar e a entender um pouco melhor como o ser humano age em coletivo e como a sociedade caminha. Acontece que nós temos uma tendência de andar em grupos, e esses grupos vão ter forte influência na maneira em que nós enxergamos e a vida e naquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar. Nós ficamos incapazes de questionar os perigos e as ameaças reais quando a gente só consegue enxergar algo de um lado ou de outro. Os extremos, 8 ou 80. Por exemplo, se você acredita cegamente numa vacina milagrosa que vai te curar e acabar com todos os males do mundo, retornar à realidade ao que ela era antes, ou se você tem grande medo da vacina e acredita que ela pode ser uma grande conspiração para a dominação mundial ou algo do gênero, a gente acaba não enxergando que uma vacina é sim possível, porém que nós devemos cobrar o mínimo para que ela funcione sem nos causar prejuízo. No fim das contas, o que nós precisamos entender é que, independente do que a gente acredita ou deixa de acreditar, as nossas ações e decisões geram consequências, com as quais nós teremos que lidar. Por hoje é só, boa noite e até a próxima.